Olá, nono ano, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje a gente vai falar sobre funções, capítulo 4, lá na página 120. Mas, antes de começar, eu quero falar com vocês sobre o nosso conteúdo. A gente está com o conteúdo um pouco atrasado, capítulos 4 e 5 era para ter sido vistos lá no segundo bimestre, por conta dessa quarentena, essa pandemia. A gente teve que rever conteúdo que era um pouco mais complicado, né, para ver assim, a distância, poderia se dizer, né? Então a gente ficou um pouco atrasado. O que acontece? O capítulo 4, que é o capítulo de funções, ele é importante, ele é muito importante porque ano que vem, na primeira série do médio, você vai precisar dele. Você vai rever, mas você vai rever mais a fundo. Então o que a gente vai ver agora, você vai ver com mais detalhes e vai ver algumas coisas a mais, tá bom? Então é importante a gente ver esse capítulo de funções. Agora, no nono ano, a gente vê ele superficial, só meio que uma ideia, mas ano que vem você vai ver mais detalhado. O capítulo 5 já é um capítulo que não é tão importante. A gente vai falar de semelhança, de figuras, de vista ortogonal, perspectiva, vista lateral de um cubo, de um paralelepípedo, vista de baixo de uma pirâmide, de várias figuras assim em 3 dimensões, tá? Coisa assim que vocês veem desde o primeiro, segundo ano do ensino fundamental, tá bom? E também que não é tão cobrado, que não é tão importante assim pra gente, tá? Então vamos deixar o capítulo 5 por enquanto, e aí quando for lá no final do livro, do ano, se sobrar um tempinho pra gente, a gente volta nesse capítulo 5, tá bom? Então, olha só, se você não tá com o seu livro aí, dá um pause no vídeo, vai lá e busca o livro para você acompanhar aqui comigo funções, tá bom? Capítulo 4, explorando funções. Dá um pause, busca o livro e volta, tá? O que é função? Função é a relação entre dois elementos, tá? Entre os elementos de dois conjuntos, entre uma coisa e outra. Por exemplo, quantas horas, quanto tempo se gasta para ir daqui a Goiânia? Depende da velocidade que eu imprimi ao meu veículo, né? Uma pessoa que vai a 100 km por hora vai chegar mais rápido que uma pessoa que vai a 80, a 50, né? Então depende, é uma coisa dependendo da outra. Então tem essa correspondência, essa relação entre elementos, essa correspondência entre elementos, tá? E aí agora eu vou ler uma situação para vocês, que diz assim: Gabriela foi ao supermercado com a mãe para comprar algumas caixas de suco pro aniversário do irmão dela. No supermercado, uma caixa de suco custava R$ 2,80, duas custava R$ 5,60 e assim por diante, tá? O preço que a mãe vai pagar no mercado, vou chamar o preço de P, tá em função de quê? Do número de caixas de suco que ela vai comprar, supondo que ela só vai comprar caixas de suco, tá? Então, 2,80 vezes N. O preço a pagar depende do número de caixas de suco. Se ela comprar uma, 2,80. Se ela comprar duas, 5,60. E assim por diante. É só fazer a multiplicação. Mas eu não posso olhar isso daqui e achar que tem valores para P e para N assim de cara. Isso daqui não é uma equação que tem um valor, que tem um resultado. Aqui a gente tem uma correspondência unívoca. Para cada valor de N, eu tenho só um valor para P, tá? Se eu tiver um N, eu tenho 2,80P. Se eu tiver 2N, 5,60P, tá bom? Então, tem uma correspondência única. Para cada N, eu tenho um P, tá bom? Para cada valor de N, eu tenho um valor de P. E aí é só substituir, tá bom? Se eu falar assim, ó, ela gastou tantos reais, então quantos sucos ela comprou? Dá pra fazer essa conta também, certo? A gente pode relacionar a função também por meio de conjuntos. Lembra o conjunto que a gente via lá antigamente, quando a gente era pequenininho? Balãozinho, conjunto no balãozinho, a maçãzinha, tá? Aqui a gente tem um conjunto A e um conjunto B, lindos e maravilhosos. A gente vai ter uma função
Pega aí seu livro e dá uma olhadinha. Esse primeiro gráfico que a gente tem aí, esses dois balãozinhos, que tá aí, não sei se vermelho e verde ou se é laranja e verde. Esse primeiro aí, a gente tem uma função de A e B, de A em B. Quando é que a gente vai ter uma função de A em B? Quando cada um dos elementos dos numerais aqui de A tiver uma setinha ligando para um de B, tá bom? Por exemplo, ó, vou colocar aqui 0, 1, 2. 0, 1, 2, 4, 6, 8. Se cada elemento de A liga com um elemento de B, eu tenho uma função, certo? Ah, então é fácil, né, professora? É. Se tiver saindo uma setinha de cada numeral de A, tá ok. O que não pode acontecer? Não pode sair duas setinhas do mesmo número. Não é função. O que mais que não pode acontecer? Eu não posso ter um número que não sai setinha dele. Por exemplo, o 2 não liga com ninguém. Não pode acontecer, ou seja, não pode sobrar número em A. Em B pode, professora, pode sobrar em B. Em A, não. Então, não pode sair duas setinhas de A e não pode ter nenhum número sem setinha saindo dele, tá bom? Então, não pode sobrar elemento em A, mas pode sobrar em B, tá? Então, vai ser função quando cada elemento de A corresponde a apenas um elemento de B. Não pode sobrar elemento em A, em B pode. Só pode sair uma seta de A. E B pode receber mais de uma. Por exemplo, o 0 poderia receber do 0, do 1 e do 2. Ele pode receber mais de uma setinha. O A não pode ceder mais de uma setinha, tá bom? Aí a gente tem, pessoal, tem uma definiçãozinha aqui, que é bem isso que eu falei, das anotações que eu fiz, que diz: dados dois conjuntos não vazios A e B, uma função de A em B é uma regra que indica como associar cada elemento X pertencente a um único elemento Y pertencente a B. Então, ele pode dar, por exemplo, uma formulazinha pra gente, tá? Se não me engano, deixa eu colocar aqui de novo. Eu tinha colocado aqui, ó. Dá pra ver aqui. 0, 1, 2, 0, 2, 4, 6 e 8. Dá pra ver aqui. Aqui, pessoal, o Y é igual a 2 vezes X. Vamos conferir? 2 vezes 0, 0. Aqui é o A e aqui é o B. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. Tá? Então, X são os elementos de A. 0 é um X, 1 é outro X, 2 é outro X. Y são os elementos de B. 0 é 1, 2, 4, 6 e 8. Tá? Eu vou usar ainda isso daqui como exemplo para mostrar para vocês o que é domínio, contradomínio e imagem nesses conjuntos, tá? O domínio da função, eu chamo de D, é o conjunto A, tá? Então, o domínio da função aqui nesse caso vai ser 0, 1 e 2. São os elementos do conjunto A. O contradomínio, que a gente chama de CD, são todos os elementos do conjunto B. Então, vou colocar aqui, ó, 0, 2, 4, 6 e 8. E um terceiro conjunto, que é o conjunto imagem, que corresponde, que faz parte os elementos de B que estão relacionados com os elementos de A. Por exemplo, aqui, ó, 0, 2 e 4. Ou seja, que estão ligados a A, que estão recebendo uma setinha. Então, nessa função toda aqui, o domínio são todos os elementos de A, 0, 1 e 2. O contradomínio são todos os elementos de B, 0, 2, 4, 6 e 8. E o conjunto imagem
são os elementos de B que estão se relacionando com o A, 0, 2 e 4. Pode acontecer do contradomínio e o conjunto imagem coincidirem. Por quê? Se eu tivesse só 0, 2 e 4 aqui, ó, eles seriam coincidentes, né? Só que aqui eu tenho esses dois valores sobrando, tá bom, pessoal? Então, domínio, conjunto A, contradomínio, conjunto B. Imagem, conjunto B, que está recebendo setinha, tá? Que se relaciona com o A. Eu vou apagar aqui rapidinho para a gente falar sobre gráficos. Então, vamos lá. A gente vai falar de gráficos a partir da página 135. Lá na página 135 tem um desenho de um gráfico e aí vai ter alguma situação que você vai fazer leitura, interpretação, você vai analisar o gráfico e vai ter situação que você vai ter que esboçar, igual a gente vai fazer aqui agora. Sempre que a gente falar de função, a gente pode usar tanto f de x, tá aqui, como o y. Eles têm o mesmo significado. A função de x, o y está em função de x, o valor que corresponde. Igual a gente viu lá no balãozinho, o número lá em b que corresponde a x, ele está em função de x, tá? O y lá que corresponde ao x do a, o y em b que corresponde ao x do a, está em função de a. Então, a gente usa f de x ou y. Aqui é uma função qualquer, tá? Foi dada para mim uma função 2x mais 1. Então, eu vou dar valores para x, descobrir o correspondente em y e esboçar o gráfico. Isso aí a gente já fez, tá? Ano passado a gente já trabalhou com isso. E equações, tá? Gráfico de equação. Então, eu vou colocar aqui os valores que eu quiser. Olha só, como isso aqui é de primeiro grau, x está elevado a 1, então o que acontece? Eu vou ter como gráfico uma reta, tá bom? Então, o gráfico vai ser uma reta. Eu sei por definição que 2 pontos determinam uma reta, então eu posso pôr só 2 valores para x. Mas eu prefiro colocar 3 para ficar mais certinho, mais bonitinho, mas 2 já basta para a reta, tá? Depende do gráfico, 2 não basta. Por exemplo, uma parábola não basta, a gente vai ver isso depois, tá? O que é uma parábola? Então, eu vou colocar... Vou colocar menos 1, 0 e 1. Eu gosto muito de usar esses 3 valores, tá? Não sei, costume. Então, eu vou substituir aqui, ó. 2 vezes menos 1 mais 1. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Menos 2 mais 1 vai dar menos 1, certo? 2 vezes 0 vai dar 0. 0 mais 1 vai dar 1. 2 vezes 1 vai dar 2. 2 mais 1, 3. Agora, a gente vai esboçar o gráfico. Presta muita atenção, tá, pessoal? A maioria dos alunos tem dificuldade para trabalhar com gráfico, então faz devagar, presta bem atenção, não se desconcentre com outras coisas, tá? Então, primeiro, eu fiz aqui, ó, o eixo Y, que é o eixo vertical, eixo Y. E agora eu vou fazer o eixo X. Outra coisa que é muito importante também, pessoal, use a régua. Não vem aqui e faz assim, de qualquer jeito, vai ficar torto. Talvez o seu gráfico, que deveria ser uma reta, vire uma minhoca, né? Uma curva, alguma coisa estranha. E tem um padrão, tá? Por exemplo, põe de 1 em 1 centímetro cada unidade, ou de meio em meio, faça um padrão. Não coloca o 1 aqui, o 2 aqui, o 3 aqui, não, que vai ficar errado o seu gráfico, tá bom? Então, eu vou marcar no eixo X, menos 1, 0 e 1. Lembrando que aqui, ó, no encontro dos eixos, é o 0 para os dois. Eu vou colocar 5 centímetros porque eu preciso de valores mais visíveis, né, para vocês. Então, tá aqui o menos 1, tá aqui o 0 e tá aqui o 1 para X. Para Y, eu tenho menos 1, 1 e 3. Vou marcar os mesmos 5 centímetros. Menos 1, 1 e 3.
E aí agora eu vou encontrar os valores. Quando eu tenho menos 1 para x, eu tenho menos 1 para y. Então eu vou descer traçando uma reta paralela ao eixo y, vou descer para encontrar o menos 1. Aqui eu vou para a esquerda, paralela ao eixo x, e encontrei aqui nesse ponto, tá? Então aqui eu tenho já um ponto. Quando o x é 0, o y é 1. Se o x é 0, o ponto é marcado em cima do eixo y. O eixo y é esse aqui, ó. E é em cima do 1. Uai, professora, e se o y for 0? Eu marco em cima do eixo x, tá? Quando o x é 1, o y é 3. Então, eu vou traçar uma reta paralela ao eixo y até aproximar do 3. E agora, uma paralela ao eixo x até encontrar aqui. E aí, eu tenho os 3 pontos. Agora, eu vou ligar os 3 pontos. E tá aqui o gráfico da minha função. Volto a repetir, essa função é de primeiro grau, x está elevado a 1, então o gráfico vai ser uma reta. É reta crescente quando o número que acompanha x é positivo. Se ele fosse negativo, a reta seria decrescente, tá bom? Aí é crescente. À medida que o x cresce, o y também cresce, tá? Tem mais um detalhezinho, que é o zero da função. O que é o zero da função? O zero da função é um valor para x que vai existir quando eu tiver y igual a 0. Ou seja, eu vou pegar essa função e vou colocar 0 no lugar do y. E vou encontrar o valor de x, é só isso. Então, eu vou pegar aqui, ó, 2x mais 1 igual a 0. Então, 2x é igual, 1 vai passar, negativo, x é igual a menos 1 sobre 2. Então, pessoal, o zero dessa função é menos meio. Então, sempre que pedir o zero da função, você vai colocar 0 no lugar do y. Se a gente encontrar um valor para o x, esse valor é o zero dessa função. Tá ok? Por fim, pessoal, a gente vai reconhecer se um gráfico é de uma função. Ele vai ser de uma função quando eu vou pegar a minha régua e vou traçar paralelas ao eixo y. Quantas eu quiser. E em cada paralela que eu traçar, eu só posso ter um ponto comum entre paralela e o gráfico. Ó, então esse aqui, sim, é gráfico de função afim. Aqui, ó, de cara, só nessa paralela eu tenho 2 pontos. Não é gráfico de função afim. Então, para ter certeza se é ou não gráfico de função afim, vai traçando paralelas. Ó, se só tem um ponto comum, é gráfico de função afim. Tem mais de um ponto comum numa mesma reta, não é gráfico de função afim. Tá bom, pessoal? Então, na próxima aula a gente já vai ver função do primeiro grau, tá? Que é chamada de função afim. E depois de segundo grau, tá? E o restante vocês vão ver só no ano que vem. Se ficou alguma dúvida em relação à explicação, manda pra mim, pessoal, mas manda no grupo de dúvida ou no e-mail. Eu não vou responder no privado, tá? Tem aluno me mandando o WhatsApp no privado à tarde, à noite, final de semana. Eu não vou responder, eu não vou nem olhar, tá bom? Então, se você quiser falar comigo, quiser tirar uma dúvida, quiser mandar uma sugestão, ou tarefa, a tarefa é só pelo e-mail. Mas alguma outra coisa, dúvida, sugestão, no grupo de dúvida, o grupo foi criado para isso, ou no e-mail. Outra coisa, horário de aula. Se você me mandar, mesmo que seja no grupo de dúvida ou no e-mail, à tarde, à noite, eu só vou responder no meu próximo horário de aula. Inclusive, eu coloquei um recadinho para vocês lá no grupo sobre isso. Questão de horário. Se acostume já com o horário de aula, acordar no horário, fazer as atividades no horário certinho, porque quando começar a plataforma você vai ter problema se não estiver fazendo tudo direitinho, no seu horário certinho, tá bom?
Então se organize, acorda mais cedo, coloca o celular para despertar. Se você tem dúvida e você tá no horário de aula, você vai ter resposta imediata, você vai mandar para mim ou pro professor que seja, vai ter resposta na hora, tá? Já esclarece sua dúvida, já termina sua tarefa e já envia. Não deixa acumular tarefa, não deixa atrasar tarefa. Teve gente que deixou, que foi mandar tarefa dia 30, depois disso, tem gente que não mandou algumas tarefas até hoje, então não deixa acumular. Segunda-feira, acordou cedinho, 7 horas, já tá lá tudo disponível, já organiza, já faz, já manda, pronto. Terça-feira, entrou, 7 horas, organizou, fez as tarefas, mandou, pronto. Tá? Se você fizer tudo o que você tem de proposto no dia, você não tem acúmulo de tarefa. Você não tem muita coisa para resolver no final da semana, no final do mês, no final do ano, tá bom? Então se organiza, faça tudo direitinho e qualquer dúvida no e-mail ou no grupo de dúvida em horário de aula. Pode mandar em outro horário, mas eu só vou responder no horário de aula, tá bom? Tchau, tchau, se cuida!